Bom dia, crianças. Que alegria estarmos juntos mais uma manhã. Vamos lá cantar aquele louvor que você gosta bastante, que fala do trem. O trem que está sendo levado pelo maquinista Jesus. Vamos subir a montanha? Vamos lá? Lá vem o trem, carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir, que esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir, que esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Lá vem o trem, carregado de amor, apitando na montanha, espalhando seu vapor. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir, que esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Por favor, seu maquinista, pare logo pra eu subir, que esse trem vai lá pro céu com Jesus, e esse trem vai lá pro céu com Jesus. E esse trem vai lá pro céu com Jesus, e é pra lá que eu quero ir. Eita, trem bom! E aí, crianças, gostaram desse louvor? Há quanto tempo a gente não cantava, não é? A musiquinha do trem? Pois é, né? Nesse trem nós temos o maquinista Jesus. E na aula passada, vamos lembrar o que a gente aprendeu na aula passada? Foi uma história incrível, com um livro sem nenhuma palavra, sem nenhuma imagem. E você aprendeu sobre o maior amor do mundo, não é? E vocês fizeram a atividade? Construíram os seus livrinhos? Já estão evangelizando? Nossa, que espetáculo! Você está, ó, top de linha. Vamos ver o que vocês fizeram? Estou sabendo que tem gente até fora do Brasil assistindo as nossas aulas. E esses menininhos, ele está, ó, fazendo um monte de atividade. A gente fica super feliz, sabendo que tem um monte de gente, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, assistindo as nossas aulas e sendo evangelizado e conhecendo o amor que Jesus tem por nós. Vamos ver as atividades? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Pelo sangue de Jesus. Mas é preciso abrir a boquinha para que o nosso coraçãozinho, que é preto, pintado, fique assim, branquinho, limpinho, alvo como a neve, não é? E aí, quando a gente se arrepende e a gente crê que o Filho de Deus veio à Terra e morreu por nós para limpar o nosso coração dos pecados, e a gente acredita e fala assim: Jesus, eu quero o Senhor como meu melhor.
Prontinho, Melissa, o que tá fazendo? Tá pintando de... Vermelho. O que significa o vermelho? Bocado. O sangue? E azul. Isso, joga beijo pra todo mundo. Bom dia. Agora eu tô fazendo a cor amarela, porque eu já fiz a minha capa. Querem ver a minha capa? Vocês vão adorar. Tantãs. Gostaram? Está linda, né? Você tá fazendo o quê? Um livro sem palavras. Que E lindo. é tão legal. Então fala obrigada, Chuchu. Obrigada, Chuchu. Essa atividade foi demais. Um beijo. E a todos vocês. Esse gente vai fazer livro sem palavras. Um livro sem palavras? Sim. E tem desenho nele? Não. Nem letras. Tem o que nele? Só tem papel colorido. E aí conta a história de quem? De Jesus. Uau, gente, quantos livros vocês criaram mesmo, hein? Agora eu quero ver colocar tudo isso em prática e ir por esse mundo afora aí contando a história da salvação, do plano de salvação. Então, gente, na próxima estação que o nosso trem vai parar, tem um herói esperando por nós. Que herói é esse, hein? Será que é o Thor? Será que é o Homem-Aranha? Ou será que é o Robin? Nenhum desses aqui vai estar ali na nossa estação. Porque todos esses heróis aqui foram criados pelo homem. Eles são de mentirinha. Nenhum deles tem poder de verdade. É só uma invenção do homem para trazer aventuras para a gente viver. Mas na história de hoje, nós vamos conhecer a história de um herói que viveu uma vida de amor, uma vida perigosa e que está registrada lá na Bíblia. Vamos ver? Saulo era um homem muito zangado que perseguia os cristãos. Ele era um fariseu judeu e não acreditava em Jesus Cristo como o Messias. Os judeus odiavam os cristãos e tentavam matá-los a cada chance que tinham. Saulo tinha acabado de estar presente no apedrejamento de Estevão, que amava Jesus e estava pregando aos judeus sobre ele, quando o apedrejaram até a morte. Após a morte de Estevão, os cristãos em Jerusalém sofreram tanto que muitos deixaram para encontrar novos lugares onde viver. Alguns viajaram para o norte até a cidade de Damasco. Saulo, no entanto, não ia deixar isso acontecer. Então, ele foi até o sumo sacerdote e pediu por documentos que lhe dariam permissão para ir a Damasco prender qualquer um daqueles que crescem em Jesus. Os documentos foram entregues a Saulo e ele partiu para Damasco. Ao se aproximar da cidade, de repente, uma luz do céu passou ao seu redor e ele caiu no chão. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é você, Senhor? Perguntou Saulo.
Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, respondeu a voz. Agora levante-se e vá para a cidade, e você será informado do que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram ali sem palavras. Eles ouviram o som, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se, mas quando ele abriu os olhos, ele não podia ver. Ele estava cego. Então, levaram Saulo pela mão a Damasco. Lá, ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Em Damasco, havia um discípulo de Jesus Cristo chamado Ananias. O Senhor chamou a ele em uma visão. Ananias, sim, Senhor, ele respondeu. Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Eu mostrei para ele numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Senhor, respondeu Ananias, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, eu escolhi Saulo para proclamar o meu nome, não apenas aos judeus, mas também aos gentios e aos reis, bem como o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi até a casa e colocou as mãos em Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver. Saulo levantou-se e foi imediatamente batizado por Ananias. Depois disso, ele comeu um pouco de comida e recuperou sua força. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, as mesmas pessoas que havia vindo para aprender. E ele imediatamente começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que ouviam ficaram surpresos e perguntaram, não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? E não veio aqui para levá-los como prisioneiros nos principais sacerdotes? Mas Saulo poderosamente explicou a eles que Jesus é o Messias. Alguns dias depois, alguns judeus que eram contra Jesus conspiraram para matar Saulo. Eles estavam planejando fazer a mesma coisa que Saulo veio fazer em Damasco, mas agora era ele quem os procurava. Eles vigiavam os portões da cidade na esperança de pegá-lo e matá-lo, mas Saulo descobriu seus planos. Então, os amigos de Saulo o levaram de noite e o abaixaram em um grande cesto pela muralha da cidade para que ele pudesse escapar. Depois que Saulo saiu de Damasco, ele retornou a Jerusalém, onde ele tentou se juntar aos discípulos. Mas todos eles tinham medo dele, porque não acreditava que ele realmente fosse um discípulo. No entanto, Barnabé explicou que Saulo era agora um cristão e como ele havia pregado em Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Então, os apóstolos receberam Saulo e ele começou a falar corajosamente sobre Jesus em Jerusalém. Mas, novamente, quando ele começou a contar sobre Jesus em Jerusalém, eles tentaram matá-lo também. Para proteger Saulo, os crentes o levaram para o porto de Cesareia
e o enviaram de volta para a sua cidade natal de Tarso. Saulo era o seu nome judaico, mas como cidadão romano, ele também tinha um nome latino, que era Paulo. O apóstolo Paulo, desde então, sofreu muitas perseguições. Em vez de ser a pessoa que feriu outros cristãos, ele foi perseguido por amor a Cristo. Deus tinha um trabalho especial para Paulo, e ele pode ter um ótimo trabalho para você também. Portanto, esteja preparado e aproveite sempre todas as oportunidades para aprender mais sobre Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Viram, crianças? Que história, que herói, que não é um herói que tem superpoderes, mas ele teve confiança no Senhor, ele teve fé, ele teve o seu coração, a sua vida transformada por Jesus. E ele pode até ser que ele tenha tido medo, realmente, muita gente querendo matar, muita gente querendo acabar com ele, porque esse era o pensamento que ele tinha sobre os cristãos, antes de Jesus resgatá-lo. Mas depois que Jesus resgatou, ele sabia que ele ia passar por perseguições, mas por amor a Cristo, ele foi. Ele fez o que Deus mandou. Ele foi pelo mundo afora, falando do amor de Jesus, falando que Jesus era realmente o Filho de Deus. Não é? Que bonito. E na Bíblia tem um versículo que diz que quem sabe dos meus planos que eu tenho sobre você sou eu. Assim diz o Senhor. Ele que sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. Isso está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele sabe os planos que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. E com certeza são melhores do que qualquer um. E hoje nós vamos colocar aqui no nosso trem o escudo da fé. O escudo que eu e você temos que ter para andar por esse mundo afora, tendo fé e confiança nesse Deus que nos resgatou. Vamos orar e agradecer por essa aula? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por mais uma aula, por mais um ensinamento e por saber que o Senhor tem planos melhores para mim, que o Senhor está sempre a me proteger. Muito obrigado, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está sempre ao meu lado. Muito obrigado por essa aula, pelas tias, pelos tios, pelas crianças que estão assistindo, por esse ensinamento que nós estamos recebendo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui conosco. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Vamos lá, crianças, agora vamos para a atividade. A atividade de hoje é isso aqui, ó, é um escudo da fé. Você que confia em Deus, que você tem fé em Deus, você vai criar o seu escudo da fé. Depois você vai poder mostrar aí para os seus amiguinhos, brincar com seus amiguinhos, mas nada de lutar, hein? É só mostrar que você tenha confiança no Senhor Jesus. Vamos ver como se faz esse escudo? Você vai precisar de caixa, de papelão, parte de uma caixa, né? Eu utilizei uma caixa um pouco maior e um papelão mais duro. Eu já fiz um recorte em casa dela. Ó, está quase toda solta. Falta pouca coisa. Mas você pode utilizar esse outro aqui, ó. Esse papelão aqui, que é um pouquinho menor, você pode fazer assim, que é da caixa de leite, que ela é bem mais maleável, mais fácil de cortar com a tesoura.
tá? E você pode usar uma parte, fazer o seu desenho aqui do seu escudo. Você vai precisar de uma tirinha para poder fazer a alça do seu escudo. Você vai colar assim, para ser a alça do seu escudo. E você vai precisar de papel para forrar o seu escudo. Mas isso, você vai utilizar a sua criatividade. Você pode utilizar papel de presente, você pode pedir autorização à mamãe para usar o papel alumínio que ela tem na cozinha. Aquele papel de embalar carnes para ir ao forno, embalar alimentos num pirex que vai para a geladeira, esse papel também vai fazer esse efeito assim brilhoso. Tá? Então, você vai usar da sua criatividade, do papel que você tiver em casa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é riscar o modelinho desse escudo. A tia Pati vai pedir para o moço que faz a edição colocar lá na descrição o link de um desenho, de um modelo para você copiar, tá? Então, na hora que você estiver fazendo, você vai pedir ao papai para rolar lá para baixo na descrição e achar o link do modelo desse seu escudo. Então, vamos lá, hein? Vou cortar. Esse é duro. Às vezes eu corto papelão até com faca. Você vai dobrando assim, ó, para ir cortando. E quem tiver também um estilete em casa, aí é o papai e a mamãe que tem que usar, tá? Pode utilizar o estilete também. Eu cortei com estilete, mas aqui agora estou cortando com a tesoura. Vou cortar essa partezinha aqui. Está mais fácil porque eu já havia marcado. Vou colocar essas rebarbas para cá. Pronto, ó, já tenho parte do meu escudo pronto. Agora eu vou colocar a alça. Você pode usar duas coisas. A cola branca, ela demora um pouquinho para colar. Então você pode utilizar fita ou eu tenho a cola quente. Eu vou usar a cola quente, ela cola mais rapidinho. Ou também pode usar aquela cola que cola bem rápido. Super Bond, Tec Bond, essas que tem uma secagem bem rápida. Mas também tem que ter a ajuda do papai e da mamãe. Se você colar os dedos com isso, ixi. Pronto. Vou deixar ela aqui. E o meu escudo já está quase pronto. Só precisa decorar. Então agora, vou tirar esses papelões daqui. E agora a gente vai passar a cola bem aqui. E ó, colar todo o nosso cola. E aí você vai cortar o que sobrou.
Pronto, ó, já está todo forradinho. E agora a gente vai botar o detalhe azul, que você pode utilizar de outra cor, se você gostar de outra cor. Se você tiver outra cor. Uma técnica para colar bem, ó. Agora, preciso escrever a palavra fé. Então, eu já fiz aqui, ó, um F. Vou recortá-lo. Eu vou cortar até junto, porque o E e o F, eles são bem parecidos. Só tem uma perninha a mais. Só não posso esquecer de deixar o espaço da perninha do E. Agora eu vou virar. Quase pronto. A letra F. E agora a letra E. Vamos passar a cola. Depois você tem que deixar virado ao contrário para ele poder colar. Esse papel ele levanta mesmo essa pontinha. Terminado? Não. Falta um acento. Então, eu vou cortar um triângulozinho aqui para o acento agudo do E. Depois é só a gente colocar ele viradinho para baixo que ele cola melhor. Só você colocar assim, coloca um peso, coloca uma bíblia de um lado, uma bíblia do outro, que ele cola direitinho. E aí você vai ter o quê? Seu escudo da fé, para você contar a história maravilhosa de Paulo, desse herói que teve a sua vida transformada pelo amor de Jesus Cristo, não é? E aí você pode brincar com seus amiguinhos. Olha que bonito. Vamos lá, eu quero ver o seu, hein? E não se esqueça de mandar a sua foto para o nosso grupo no WhatsApp. E se você quiser também, você pode colocar nas suas redes sociais e marcar o IPBC Cruzeiro. Ok? Vamos lá, hein? Oi, gente! Que história é essa, hein? Um espetáculo, como sempre. Todas as histórias do Espaço PBC Kids são maravilhosas, porque são histórias reais, verdadeiras, estão escritas na Bíblia. Que lindo!
como Deus consegue transformar a vida de uma pessoa. Saulo, um homem malvado que queria exterminar os cristãos, acabar com todos. Mas ele estava indo para uma outra cidade e na estrada de Damasco, Jesus o alcançou e transformou a vida de Saulo. Mudou até o seu nome para Paulo. E Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus e conseguiu levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Gente, como é que pode uma vida tão diferente? E ele teve um pouco de medo, sim, porque as pessoas não acreditavam que ele tinha se transformado. Mas ele confiou em Deus, confiou em tudo que Deus fez pela vida dele e sabia que Deus ia o proteger. Por isso, a lição espiritual que nós temos hoje é confiar em Deus. E quem confia tem fé. Assim como nós vimos aí esse escudo da fé lindo que nós fizemos, Paulo teve fé e confiou no Senhor. E tem uma música lá na igreja que canta bem assim. Vamos cantar juntos? Eu sei que você conhece. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo confiou em Deus e sabia que Deus ia protegê-lo. E é assim que tem que ser comigo e com você. Você não pode se abalar com coisa nenhuma. Você sabe que você tem um Deus bom, um Deus que pode te proteger. Então confie em Deus. Use seu escudo da fé. E até mais, galera. Até o próximo Espaço PBC Kids. Um beijo. Sobe aí, tio Fábio. Sobe as letrinhas.